Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês que são inscritos e vocês que são novatos também, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever para que todas as vezes que eu poste um vídeo, o YouTube indique para vocês. Quero fazer aqui apenas um pedido para vocês. Vocês que assistem os meus vídeos, que gostam dos meus trabalhos, assistam também os comerciais. Para vocês que não sabem, eu ganho através desses comerciais. Se vocês pularem, eu não ganho. Então, eu quero fazer este pedido a vocês. Assistam pelo menos um comercial. Eu vou ficar muito agradecido. O meu muito obrigado a todos. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3. Ele ficou pesando 192 gramas. Na largura ficou com 37 centímetros. E no comprimento de picô a picô ficou com 77 centímetros. Lembrando a vocês que vocês podem fazer no comprimento que quiserem. Porém, caso eu fizesse mais um gráfico desse, ia ficar passando da mesa. E a minha intenção é que fique em cima da mesa, exatamente em cima da mesa, para que vocês vejam o início e o final do caminho de mesa. Então, este é o nosso trabalho de hoje. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nos bicos eu fiz uma carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico de hoje é este. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 76 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 76 correntes. Feitas as 76 correntes, vou marcar a última que fiz e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei. E aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque as correntes que eu fiz para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, mais 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, fiz aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Fiquei aqui no total de 77 pontos altos, porque nós fizemos 76 correntes e as 4 correntes que eu fiz para subir é o meu primeiro ponto alto. Então, para esta largura, eu fiquei com 77 pontos altos. Agora, vamos à próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 2 pontos altos. 1
e 2. Porém, nós vamos ficar com 3 por causa das correntes que fizemos para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 3 pontos altos. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, copiar o sexto ponto alto. Então, eu já fiz aqui 2 retângulos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até quase o final desta carreira. Por que até quase o final? Porque lá na outra ponta, eu vou encerrar com os 3 pontos altos. Da mesma forma que eu comecei aqui, eu vou encerrar lá na outra ponta. Então, eu vou completar esta carreira. Então, já encerrei aqui a segunda carreira. Eu subi com as 2 correntes, copiei 2 pontos altos, ficamos com 3 pontos altos. Teremos 3 pontos altos em uma ponta, 3 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui eu fiz retângulos de 5 correntes, então eu fiz 5 correntes, pulei 5 pontos altos. No sexto ponto alto, fiz um ponto alto, 5 correntes, pulei 5 pontos altos, copiei o sexto ponto alto. Fiz assim até esta ponta. Aqui eu fiquei com 12 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 retângulos. Vamos para a próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os próximos 2 pontos altos. 1, 2. Vou fechar este retângulo todo em ponto alto. Então, aqui são 5 correntes, eu vou colocar 5 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, eram 5 correntes, eu coloquei aqui 5 pontos altos. Ficou desta forma. Feito isto, vou copiar aqui este último ponto alto. Então, nesta ponta agora ficou desta forma. Nos próximos retângulos, eu vou fazer 2 argolas. Vamos colocar assim, 2 argolas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou contar uma corrente, 2. Na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nas 5 correntes, ficou desta forma. Novamente, 1, 2, 3 correntes, vou contar 1, 2 na corrente do meio, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, o padrão desta carreira será este. Vou fazer assim até o último retângulo. Quando chegar aqui no último retângulo, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou colocar 5 pontos altos nessas correntes, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior e copiar os 3 últimos pontos altos. Vou completar e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei aqui mais uma carreira. Então, eu subi com as 2 correntes e copiei os 2 pontos altos da carreira anterior. Aqui são 5 correntes, eu fiz um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, ficamos com 5 pontos altos e copiei o ponto alto da carreira anterior. Aqui no meio eu fiz, vamos colocar assim, 2 argolas em cada 5 correntes. Então, eu fiz 3 correntes, pulei 2, na terceira fiz um ponto baixíssimo, 3 correntes, copiei o ponto alto da carreira anterior, novamente, 3 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, ponto baixíssimo, 3 correntes, copiei o ponto alto da carreira anterior. Fiz assim até esta ponta, aqui eu copiei o ponto alto da carreira anterior, coloquei em cada corrente um ponto alto, então, ficamos com 5 pontos altos e copiei os 3 últimos pontos altos. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras desta mesma forma. Eu vou fazer uma carreira
com as 5 correntes, depois mais uma carreira com as 2 argolas. Aqui na ponta, nós vamos intercalar as carreiras. Uma carreira será só de pontos altos, uma carreira nós vamos fazer 3 pontos altos e 5 correntes. Na próxima carreira, vamos fechar tudo com pontos altos. Nesta, eu vou copiar os 3 pontos altos da carreira anterior e vou fazer a corrente aqui. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Vou copiar o 6º e último ponto alto. Então, uma carreira nós vamos fazer o retângulo, na outra carreira preencher com pontos altos. Entendido? Vamos fazer assim até o final do nosso trabalho. Aqui, como eu falei, agora ia ser a carreira de 5 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Novamente, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular as 2 argolas e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui a carreira de 5 correntes. Finalizada esta carreira, esta primeira carreira que nós fizemos. Então, aqui do lado eu já falei, em uma ponta e na outra, nós vamos intercalar. Uma carreira será só de pontos altos, na outra eu vou abrir o retângulo e copiar apenas os 3 primeiros pontos altos. Na outra, vou fechar tudo com pontos altos. Na outra, vou abrir o retângulo e copiar apenas os 3 pontos altos. Vamos intercalar em uma ponta e na outra até o final do nosso trabalho. E aqui no meio, eu fiz os retângulos de 5 correntes. Agora, eu vou repetir mais uma vez a carreira de 2 argolas. Esta carreira aqui na ponta, nós vamos fechar tudo com pontos altos. Como eu falei, aqui nós vamos fazer a segunda carreira, a carreira de argolas. Então, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou contar 1, 2 na corrente do meio, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3 correntes. 1, 2, na terceira corrente, ponto baixíssimo. 1, 2, 3, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, essa carreira vai ficar desta forma. Pronto, mais uma carreira, finalizada a carreira das argolas. A próxima carreira, eu vou fazer novamente das 5 correntes com o ponto alto. Então, como é só repetição, eu vou fazer essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei a carreira de 5 correntes. E aqui nas pontas, como eu falei, intercalando. Então, vamos fazer assim até o final. Aqui eu fiz a carreira de apenas 5 correntes. Vamos à próxima carreira. Agora, eu vou fazer aqui apenas esses 2 primeiros retângulos com as argolas. Então, eu vou fazer da mesma forma as 3 correntes. Contar 2 correntes da carreira anterior, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou fazer assim, segundo retângulo. 3 correntes, ponto baixíssimo, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nesta ponta vai ficar desta forma. Agora, aqui no meio, eu vou copiar 6 retângulos. Apenas copiar sem fazer as argolas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Copiar um retângulo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 retângulos. Vou fazer assim por 6 vezes. Já fiz 2, vou fazer mais 4. Pronto, aqui estão os 6 retângulos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz as argolas nos 2 primeiros retângulos e vou fazer as argolas nos 2 últimos retângulos. Da mesma forma, 1, 2, 3 correntes, na corrente do meio, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior.
Vou fazer as argolas neste retângulo também, preencher tudo aqui com pontos altos e copiar o último ponto alto. Vou completar e já trago. Então, assim ficou esta carreira. Preenchi aqui com pontos altos, fiz as argolas apenas nos 2 primeiros retângulos. Copiei aqui no meio 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as argolas nos 2 últimos. Então, eu fiz nos 2 primeiros e nos 2 últimos retângulos. Preenchi com pontos altos e copiei os 3 últimos pontos altos. Vamos à próxima carreira. Vou novamente fazer a carreira de 5 correntes. Aqui nós vamos apenas intercalar. Então, vou fazer a carreira de 5 correntes. Então, vou fazer 3, 4, 5 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, copiar o ponto alto da carreira anterior. Aí, nós chegamos aqui nos retângulos do meio. Vou copiar 2 retângulos, apenas copiar. Então, ficou dessa forma. Vou fechar os 2 retângulos do meio, vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz aqui nesta ponta. Para cada corrente da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. Vou preencher os 2 retângulos com pontos altos. Então, eu fechei aqui os 2 retângulos do meio. Para cada corrente da carreira anterior, fiz um ponto alto. Vou completar esta carreira, porque apenas será de retângulo das 5 correntes. E já trago para mostrar para vocês. Pronto. Então, assim eu fiz. Aqui neste início, intercalei. E aqui eu fiz a carreira de retângulos, a carreira de 5 correntes. Fiz completa. Então, eu abri os 2 retângulos. Na carreira anterior eram argolas. Aqui eu coloquei os 2 retângulos. Aqui nós vamos intercalar até o final. E copiei os 2 retângulos seguintes. Aqui no meio nós havíamos deixado 6 retângulos. Eu copiei 2, fechei 2 e copiei 2 desse lado. E completei a carreira. Vamos à próxima. Iniciei esta carreira. Aqui nos retângulos do meio, eu havia deixado na carreira anterior 2 retângulos abertos. Vou copiar apenas um e vou fechar o retângulo antes dos pontos altos. Da mesma forma, colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, eu vou fechar este retângulo antes dos pontos altos. Assim, eu fiz. Fechei o retângulo antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Apenas copiar. Aqui está. E vou fechar o retângulo após os pontos altos. Então, eu fechei o retângulo antes dos pontos altos e vou fechar o retângulo após os pontos altos. Aqui está. Iniciei. Aqui, como eu falei, nesses 2 retângulos e esses 2 últimos retângulos, nós vamos intercalar até o final. Nessas pontas, nós não vamos mexer até este retângulo. Aqui, nós vamos copiar da mesma forma até encerrarmos o gráfico aqui no meio. O nosso gráfico agora será aqui no meio. Então, eu fiz aqui os 2 retângulos de argolas, copiei este retângulo. Fechei o retângulo antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o retângulo após os pontos altos. O que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Copiei o retângulo, fechei 2 com argolas, com as 2 argolas e finalizei esta carreira. Vamos à próxima. Já iniciei esta carreira. Aqui em cima dos pontos altos, eu vou copiar os 7 primeiros pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos altos no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, vou pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, aqui no meio, eu fiz 2 argolas. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos,
copiar o terceiro ponto alto. Aqui também eu vou copiar os pontos altos restantes, que vão completar os 7 pontos altos. Então, vou só copiar os pontos altos restantes e encerrar esta carreira. Pronto, aqui está. Aqui no meio, eu copiei os 7 primeiros pontos altos, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, copiei o ponto alto. Fiz aqui as 2 argolas, então, eu fiz 3 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro, fiz um ponto baixíssimo, 3 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei o terceiro ponto alto. Abri um quadrado aqui de 2 correntes, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, e no terceiro ponto alto, comecei a copiar, então, ficamos com 7 pontos altos deste lado, 7 pontos altos deste. Vamos à próxima carreira. Carreira iniciada, lembrando que este retângulo perto do gráfico, nós vamos sempre fazê-lo aberto, nós não vamos intercalar, nós vamos intercalar apenas esses 2 nesta ponta e os 2 na outra ponta. Então, eu já iniciei esta carreira, até copiei os 7 pontos altos da carreira anterior. Então, até aqui, nós fizemos desta forma. Feito isto, agora, aqui no meio, eu vou fazer as 2 correntes e este quadrado. Vou fazer agora a carreira de 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular as 2 argolas e copiar este ponto alto. Vou copiar este quadrado e copiar o restante desta carreira. Aqui no meio ficou desta forma. Aqui está esta carreira. Copiei aqui os pontos altos deste lado e deste, apenas aqui no meio eu copiei este quadrado e aqui eu fiz 5 correntes. Pulei as 2 argolas, da mesma forma que nós fizemos aqui, eu fiz aqui. Copiei os pontos altos e o restante da carreira da mesma forma. Esta carreira é a carreira central do nosso gráfico. Então, aqui é o nosso gráfico, esta é a carreira central. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer esta carreira de 2 argolas aqui no meio. Então, eu vou copiar toda a carreira, vou mudar apenas aqui no meio. Aqui no meio, eu vou fazer as 2 argolas. Como é só repetição, eu vou fazer e já mostro para vocês. Pronto, aqui está. Copiei até os pontos altos deste lado da mesma forma. Mudamos apenas aqui no meio. Então, eu copiei este quadrado e aqui eu fiz as 2 argolas. Então, eu fiz 3 correntes, na corrente do meio, ponto baixíssimo, 3 correntes e copiei este ponto alto. Então, nessa carreira, a única diferença é que nós fizemos as 2 argolas aqui no meio. Agora, vamos à próxima carreira. A próxima carreira, nós vamos fechar tudo com pontos altos. Nós faremos esta carreira de pontos altos. Carreira iniciada, fiz aqui até preencher este quadrado. São 2 correntes, eu coloquei 2 pontos altos, não tem segredo. Então, ficou desta forma. Nós vamos mudar um pouquinho aqui no meio. Então, eu vou fazer 2 pontos altos em 2 correntes aqui. Então, na primeira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Nesta segunda corrente, vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixíssimo. Então, neste ponto aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. Deste lado, da mesma forma, então, eu vou fazer um ponto alto nesta corrente e um ponto alto nesta. Aqui, nós teremos que ter 5 pontos altos. Aqui, nós não pulamos 5 pontos altos, então, nós vamos repor eles aqui. Então, eu fiz 2 pontos altos nesta argola, um ponto alto no ponto baixíssimo e 2 pontos altos na outra argola. Aqui, eu vou seguir da mesma forma. Então, eu vou fechar este quadrado, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos e copiar estes pontos altos da carreira anterior, da mesma forma que eu fiz aqui. E vou completar esta carreira. Mais uma carreira finalizada. Nessa carreira, a única diferença é que aqui nós colocamos 2 pontos altos em uma argola, um ponto alto no ponto baixíssimo do meio. E deste lado também, 2 pontos altos nesta argola. E fechamos tudo com pontos altos. Então, esta carreira é esta carreira aqui que nós fizemos. Agora, nós vamos fazer esta carreira. Então, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto.
Então, como eu falei, eu ia fazer esta carreira de 2 retângulos fechados. Então, foi o que eu fiz. Fiz a carreira e deixei um retângulo aberto aqui. Fechei aqui no meio 2 retângulos com pontos altos e deste lado também deixei o retângulo aberto aqui no final dos pontos altos. Então, nós copiamos esta carreira. Agora, eu vou fazer esta carreira. Pronto, fiz aqui esta carreira. Então, eu intercalei aqui nas pontas e aqui no meio eu fiz retângulos. Então, aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Agora, a próxima carreira eu vou fazer novamente de retângulo, porque eu preciso igualar estas pontas. Aí, depois, nós vamos fazer algumas carreiras intercalando. Então, a próxima carreira eu vou fazer toda em retângulo. Pronto, aqui está. Então, eu fiz esta carreira porque eu precisava intercalar aqui nestas pontas. Estas 2 carreiras são essas 2 carreiras. Agora, daqui para frente, por algumas carreiras, nós vamos intercalar novamente. Então, esta carreira é a carreira dos retângulos. A próxima carreira, nós vamos fazer a carreira das argolas. A próxima carreira das 5 correntes. Depois, a carreira das 2 argolas. Nós vamos intercalando. Começou a repetição, eu vou continuar fazer até o comprimento que para mim for o suficiente e trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é esse. Vou deixar um pouco parado, caso queiram tirar um print, para depois sanarem as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Agora, eu vou continuar fazendo e já trago para fazermos a última carreira. Pronto! Como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Aqui eu sempre intercalei uma carreira de corrente e uma carreira de argolas, uma de corrente e uma de argolas, fiz o gráfico aqui no meio. Na aula, nós paramos até esta carreira. Então, nós fizemos aqui 2 carreiras aqui no meio de correntes. Depois, como eu falei, eu ia intercalar de 2 em 2 carreiras. Então, eu fiz esta carreira de corrente, a próxima de argola, a próxima de corrente, a próxima de argola, e assim eu fiz. Eu fiz aqui no meio 1, 2, 3, 4, 5 duplas. Caso vocês queiram fazer mais, podem fazer. Caso queiram fazer menos, fica a critério de vocês. Porém, eu fiz 5 duplas de carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Entre um gráfico e outro, eu fiz essas 5 duplas de carreiras. Conseguiram entender até aqui? Feito isto, novamente, eu iniciei o gráfico. Então, eu iniciei por esta carreira. Repeti aqui mais uma vez o gráfico, apenas copiei as carreiras da mesma forma que eu já havia feito. Para o meu caminho de mesa, eu fiz com 3 gráficos. Vocês que gostam de saber, então, eu fiz com 1, 2, 3 gráficos. Vocês vão fazer do tamanho que quiserem. Eu fiz apenas 3 para ficar certinho em cima da minha mesa. Se eu fizesse mais um, ia ficar muito grande, caindo na mesa. E não é a minha intenção. A minha intenção era que ficasse exatamente em cima da mesa. Então, eu fiz aqui o último gráfico e encerrei apenas com 2 duplas. Nós iniciamos com 2 duplas. Se lembram? Nós iniciamos com 2 duplas. Então, eu vou encerrar aqui também com 2 duplas. Feito isto, esta última carreira, ou a penúltima carreira antes dos pontos altos de correntes, ao invés de eu fazer 5 correntes como eu vinha fazendo, para ficar mais fechadinho, eu fiz apenas com 4 correntes. Então, aqui no meio não tem 5 correntes, tem 4 correntes. Então, em cada espaço, eu coloquei, ao invés de 5 correntes, 4 correntes. Depois, fiz a carreira de pontos altos. A carreira de pontos altos eu fiz com 5 pontos altos, não tem problema. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cada intervalo, em cada 4 correntes, eu coloquei 5 pontos altos. Para desta forma, o trabalho ficar bem juntinho, bem fechadinho. Eu fiz a primeira vez com 5 correntes, só que ela ficou folgada, ficou franzida, ficou feio. Aí, eu desmanchei e fiz apenas com 4 correntes, mas coloquei os 5 pontos altos. Ok? Até aqui. Vamos fazer a última carreira por toda
a volta. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E assim, eu vou fazer nas laterais, uma carreira de pontos baixos. Aqui em cima dos pontos altos, nós vamos fazer diferente. Então, quando chegar aqui nos pontos altos, eu volto para fazermos a última carreira juntos. Então, como prometido, eu já fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde eu marquei. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que eu fiz para subir. Aqui, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados com picô. Vou no próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente. 1, 2, 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde eu marquei. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que eu fiz para subir. Vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz novamente 4 pontos altos tombados com picô. No próximo espaço, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, marcar a terceira. 1, 2, 3, voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, ficamos com 4 por causa da corrente que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto baixíssimo. Então, esta será a minha última carreira em cima dos pontos altos. Lembrando a vocês que esta última carreira é só uma ideia, só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, a minha última carreira será desta forma. Vou fazer assim, completar toda essa carreira, encerrar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Pronto, finalizei o nosso trabalho, como prometido. Fiz aqui a última carreira nas laterais, em cada espaço 2 pontos baixos, e sobre os pontos altos eu fiz 4 pontos altos tombados com picô. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!